Olá, eu sou a professora Eloneide Ferreira Marques, uma das criadoras da técnica da acupuntura digital dos trigramas chineses, juntamente com a professora Dalbert Ribeiro Francisco. Essa técnica foi criada no Brasil em 2016, né? E eu vou mostrar e vou falar para vocês sobre o primeiro trabalho onde a gente mostrou em público como estávamos fazendo a técnica da acupuntura digital. Eu e o Dr. Vuto Quang somos muito próximos. Eu fui aluna da escola dele, faço parte da escola dele. E eu cheguei no começo do ano de 2017 e falei para o Dr. Vu que eu e o professor Adalbert estávamos fazendo um trabalho com os trigramas, desenhando os trigramas nos pontos da acupuntura e que as pessoas estavam tendo muito efeito com essa técnica. E aí o Dr. Vu me propôs para que a gente fizesse uma primeira jornada falando como nós estávamos usando os trigramas nos pontos da acupuntura, e ele também estava pesquisando sobre os trigramas, né? Os trigramas, ele colocou o nome de trigramas numéricos, né? Que ele recita os trigramas, o número dos trigramas para fazer ali os tratamentos com os números dos trigramas. E eu falei que a gente estava, né? O trabalho do Dr. Vu é baseado num trabalho chinês, né? E eu falei para o Dr. Vu que não, a gente estava fazendo o desenho dos trigramas nos pontos da acupuntura e que estava dando super certo. E aí ele convidou para que a gente fizesse a primeira jornada. Então, a primeira jornada aconteceu dia 29 e dia 30 de julho, no SEATA, né? E ela tinha o nome de a primeira jornada de Xing Trigramas do Mundo Ocidental, um nome sugerido pelo Dr. Vu, onde a gente ia mostrar o que nós, eu e o professor Adalbert, estávamos fazendo com a técnica que a gente desenvolveu. A técnica, ela se chama... A técnica se chama acupuntura digital dos trigramas chineses, é o nome que a gente registrou da técnica, que é a técnica que usa os trigramas nos pontos da acupuntura. Essa técnica, ela é baseada em 3 pilares, mas na nossa palestra a gente vai falar sobre a terapia dos trigramas usado ali, o que a gente tinha usado em algumas pessoas, né, com dores esqueléticas, edemas e outras questões. A gente mostrou o efeito que os trigramas fazia nas pessoas quando a gente aplicava a técnica no corpo e nos micromeridianos da orelha. Eu mostrei no corpo e nos micromeridianos porque eu sou uma das pessoas que pesquiso a auriculoterapia dos micromeridianos há muitos anos. Fiz um trabalho com o professor Célio Páscoa. A técnica ela é baseada no trabalho do Boris de Bardo, da Ludmila de Bardo, que desenvolveram a primeira cartografia dos micromeridianos na orelha. Veio para o Brasil, o professor Célio começou a pesquisar ali os pontos que faltavam no mapa do Boris, e em 2001 a gente começou juntos um trabalho de pesquisa, de estudos sobre os micromeridianos. Então, no congresso, eu fui mostrar a aplicação dos trigramas nos pontos do corpo e em micromeridianos, porque a micromeridianos era a técnica que eu já pesquisava desde 2001. Então, vamos lá. A acupuntura digital, ela foi inspirada na múmia do Otzi, uma múmia de aproximadamente 5.300 anos, nos trigramas do I Ching, nos trigramas e no I Ching, né, na verdade, e na acupuntura, no diagnóstico e pontos da acupuntura. Esses são os pilares que nortearam a acupuntura digital. Como eu e o professor Adalbert Ribeiro criamos a técnica com esses 3 conhecimentos, né? A gente foi mostrar no congresso um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo de prática há uns 7 meses, né? Praticando, mas de pesquisa a gente já tinha começado os estudos em 2016 e testando em casa para ver a funcionalidade em alguns pacientes. Quando a gente foi para o congresso, a gente já tinha atendido aproximadamente 300 pessoas com a técnica, né? Então, nós estávamos ali com muitas pessoas
sendo atendido com acupuntura digital dos trigramas chineses. A primeira base, que é a múmia do Otzi, né, ela foi encontrada no início dos anos 90, foi encontrada por 2 alpinistas, que a princípio eles acharam que era um alpinista que tinha sido morto ali, né, que tinha escorregado, tinha sido morto ali nos Alpes, e com o tempo eles descobriram que não, era realmente uma múmia datada de 5.300 anos, que trazia no corpo os desenhos dos trigramas, dos tetragramas, bigramas e cruz. Então, esses pontos aqui é onde estão desenhados os trigramas no corpo da múmia. E a partir desse trabalho a gente começou a identificar se ele se localizava nos pontos de acupuntura ou não, né? Então, foi assim que a gente foi mostrar ali onde eram as tatuagens da múmia do Otzi, né? Que as tatuagens da múmia do Otzi são tatuagens rudimentares, que até o nosso trabalho, né, havia uma grande especulação para saber se realmente os desenhos tinham um efeito terapêutico ou não, e aí com o nosso trabalho realmente foi confirmado que os desenhos que tinha no corpo da múmia, sim, eram desenhos terapêuticos na múmia do Otzi. Então, na múmia ela tem vários desenhos ali no corpo e os pesquisadores agruparam esses desenhos em 15 grupos. Então, tem tetragramas, trigramas, bigramas, cruz, e a gente foi aos poucos estudando cada tatuagem, onde ela era localizada no corpo. Então, no primeiro congresso, a gente mostrou exatamente isso, né? As tatuagens da múmia, que era um dos primeiros pilares ali do nosso trabalho, e mostrou algumas pessoas que têm no corpo o desenho ali, né, que o Brad Pitt tem o desenho da múmia do Otzi tatuado no corpo, algumas pessoas que a gente encontrou na internet que tem os desenhos dos trigramas tatuados no corpo, né, a gente foi buscar muitas referências sobre a múmia do Otzi ali em 2016, e inclusive um paciente, né, que foi tratado com os trigramas, com questão de distensão muscular, né, no braço. Então, ele desenhou, né, a gente fez o teste ali, ele desenhou um trigrama como tatuagem no corpo, no braço ali, onde ele tinha a distensão muscular. A gente tratou ele bastante tempo com os trigramas e depois ele fez a tatuagem dos trigramas no corpo. Aí a gente fala agora dos trigramas, né? Que os trigramas do I Ching, porque a técnica ela é baseada, então, o segundo pilar da técnica é os trigramas, e os trigramas, eles são triades que representam toda uma criação. A partir dali a partir dos trigramas são formados baguás, e cada linha dos trigramas tem uma consciência. Então, a primeira linha se relaciona com a terra, a segunda linha dos trigramas se relaciona com o homem e a terceira linha se relaciona com o céu. Então, aqui é o baguá do céu anterior, que tem o trigrama do céu no topo e o trigrama da terra embaixo. Então, este baguá, ele está relacionado com o que é imaterial, né? Com o todo. Esse baguá, ele foi disposto pelo Fuxi, né? Onde esse baguá representa as questões pré-natal e onde esse baguá fala de tudo que não é palpável no universo. Aí a gente vem para o segundo baguá, que é o baguá do céu posterior, disposto pelo rei Yuen, que se relaciona com o pós-nascimento, que se relaciona com as estações do ano, é o baguá que deu base para o pentagrama dos 5 elementos, que todo mundo conhece ali, quem estuda acupuntura, os 5 elementos. Então, quando a gente fala desse baguá, a gente tem o trigrama da terra no topo, o trigrama do fogo no topo, o trigrama da terra e da montanha formando o eixo, porque antes a disposição não era com o pentagrama, a terra era no meio, né? A gente tinha um meio, depois com o tempo
é que foi para o lado aqui, então a gente tem o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, que vai ser o trigrama do lago e o trigrama do fogo, o elemento água, e aí a gente vai ter dois trigramas que pertencem ao movimento ou elemento madeira, que é o trigrama do vento e o trigrama trovão. E nós vamos ter aqui, ó, o início aqui, o Taiji, depois o Yin e o Yang, os bigramas que representam ali os 4 símbolos, para depois ter o movimento dos trigramas, do trigrama do céu, do lago, do fogo, do vento, da água, da montanha e da terra. Então, a partir do todo, nasce uma energia, dois movimentos que é Yin e Yang, e a partir desses dois movimentos cria-se, né, os movimentos dos trigramas e posteriormente dos hexagramas. Os trigramas do céu, da terra, do trovão, do fogo, o lago, o vento, a água e a montanha. Então, aqui são os 8 trigramas, que a partir desses 8 trigramas, mostrou neste congresso como que o corpo recebe a informação dos trigramas, recebe como um código de barra. E quando a gente vai ver símbolos, tudo é em códigos, né? Tudo, quando a gente vai ver, por exemplo, um exame de sangue, a lâmina do exame de sangue tem exatamente os mesmos códigos que a gente encontra nos trigramas. A gente falou dessa relação dos trigramas, né? Que o Yin se relaciona com o 0 e o Yang com 1. A gente mostrou, né, a relação dos trigramas com as bases neutrogenadas, né? E a terceira base, que é a acupuntura, o trajeto dos meridianos, os pontos e o diagnóstico, né? Que é a terceira base que nos dá estrutura para a criação da técnica da acupuntura digital dos trigramas chineses. Então, para a técnica, a gente vai usar os critérios para poder usar os trigramas. O interrogatório, a palpação, o pulso, a língua, os 5 elementos, né? Traçando o diagnóstico. Então, até aquele momento, a gente falava, né, que aplicar os trigramas nos pontos da acupuntura sistêmica, nos micromeridianos da orelha, né? A gente não usaria a chinesa e francesa, porque os micromeridianos, eles têm os trajetos e ponto. A gente também estava testando os pontos no microsistema da mão, que é a Coriosodin. Então, a gente, além do corpo, a gente estava testando nos microsistemas da orelha, da mão, e nessa época também a gente estava testando da eficácia dos trigramas no atendimento a animais também. Então, a gente estava mostrando ali como que a gente tinha associado a técnica dos trigramas nos pontos da acupuntura e mostrando ali o efeito dos trigramas. Então, o primeiro caso que a gente mostrou é uma moça de 35 anos que veio com muita dor no omoplata, né? E que não melhorava essa dor, ela tinha dor no estômago, refluxo, sinusite, intestino preso. A gente olhou o pulso, viu a língua e viu que as questões dela estavam relacionadas com a hiperatividade ali do fígado. Na técnica da acupuntura digital, é sempre o corpo quem escolhe o trigrama. Então, a gente mostrou o trigrama que o corpo dela escolheu, né? Que foi o trigrama da terra. Então, a gente desenhou nos pontos e desenhou também no local, nos pontos distantes, e desenhou no local da dor dessa paciente. A gente mostrou ali os pontos que a gente tinha usado, ali onde ela tinha dor, esse trigrama, né? E para trabalhar essas questões. Nós também usamos, além do trigrama, a gente usou sangria no micromeridianos da orelha. E aí a gente mostra aqui a resposta dessa paciente, que depois do tratamento, ela relata que ela acordou, né, lembrando de mim, porque a orelha dela doía bastante ainda, e ela sentiu soltar
a coluna ali, a região que doía, que ela teve um pouco de enjoo, mas passou. Então, ela relata, e aí a gente seguiu o tratamento, e ela relata que ela se sentiu muito bem, com muito pouca dor, né? Depois dos tratamentos com os trigramas. Aí nós vamos ali para a segunda sessão de atendimento dela, né? Que a gente atendeu ela, a gente está mostrando ali onde a gente foi na segunda sessão colocar os pontos. Ela escolheu o trigrama do trovão, a gente colocou os pontos na segunda sessão, tanto nos pontos distante quanto local, ali onde doía. E a gente atendeu essa paciente por umas 4 semanas e ela teve uma melhora muito grande no tratamento com os trigramas. Aí a gente vai para um segundo caso, que é uma moça que fez uma cirurgia de desvio de septo. Ela foi para nós com 3 dias ali, logo que ela tinha feito a cirurgia, com bastante dor, com o nariz muito inchado. A gente colocou o trigrama do lago, que foi o trigrama que o corpo escolheu, e aí depois ela relatou que ela tomou banho, que saiu bastante secreção depois do banho, e aí já mostrou ali que o rosto estava bem mais desinchado, né? E que ela tinha se sentido muito melhor depois do tratamento. A gente fez algumas sessões com os trigramas e ela relatou uma melhora significativa. Na mesma semana, ela já se sentiu muito bem com o tratamento, o rosto desinchou, o mal-estar que ela estava sentindo, a dor, o incômodo, melhorou muito depois da aplicação dos trigramas. Aí, nesse mesmo congresso, né, a gente mostrou o atendimento de uma paciente com 53 anos, com estiramento do ligamento ali do joelho há alguns meses, ali, há um mês que ela estava, e a gente usou os trigramas nos pontos distante, local e no microsistema da orelha. A resposta dessa paciente, então, foi que depois da fisioterapia, né, o joelho dela melhorou bastante. Após o tratamento dos trigramas, a dor sanou, inclusive no local, e ela voltou a andar sem muita dor. Também melhorou os sintomas que ela estava de vertigem, né, que ela estava. Então, no geral, ela se sentiu muito bem e a gente passou a atender ela com a acupuntura digital dos trigramas chineses para melhorar as dores no joelho, né? Todas as questões que ela tinha. Depois a gente foi para o caso de uma paciente de 36 anos com 3 hérnias lombares, né? Ela estava travada há 3 dias e aí a gente usou os pontos de reequilíbrio geral nos micromeridianos e nos pontos ali local onde ela tinha muita dor. E aí ela relata que a dor dela melhorou ali na hora, né? E ela continuou os tratamentos, mas que a gente foi mostrar nesse dia a melhora que ela demonstrou após usar os trigramas nos pontos da acupuntura. E o quadril dela estava extremamente desalinhado quando ela foi para a gente atender. Aí, mais um caso de uma criança que foi com muita dor na garganta há alguns dias já, e a gente atendeu essa criança com os trigramas, e aí a mãe relata depois que ela conseguiu comer, que ela se sentiu melhor depois, e foi uma das primeiras crianças ali que a gente atendeu com os trigramas, né? Esse é o caso que ela veio de dor na garganta, mas a gente já tinha atendido ela antes, com os trigramas também. E a gente vai para um paciente de 76 anos, né? Que ele tinha feito uma cirurgia no maléolo externo e a gente fez 3 sessões de trigrama, né? De atendimento com acupuntura digital ali. E ele começou a movimentar o pé, começou a ter uma melhora significativa da dor após o tratamento com os trigramas. Depois da 5ª sessão, é claro que ele também estava fazendo fisioterapia, depois da 5ª sessão, parou o inchaço em volta, as dores começaram a diminuir muito e ele voltou a caminhar normal. Esse é o caso de uma paciente de 40 anos que tinha quebrado ali
o maléolo externo no pé direito, né? Tinha colocado parafusos também. E a gente atendeu ela ali na primeira semana, logo. Ela tinha muito frio na região do pé e ela não conseguia dormir, né? Cabeça muito cheia, muito porque tinha que trabalhar, muita dor. Vocês estão vendo ali o pezinho dela mais escurinho. Quando a gente colocou os trigramas, o pé começou a voltar a ter uma cor. Ela sentiu bastante formigamento e a gente foi atendendo ela ali ao longo das próximas semanas até ela tirar o gesso com a acupuntura digital. E aí ela manda uma mensagem, ela relatando que ela se sentiu melhor, o intestino dela funcionou também e que ela conseguiu dormir, né, melhor, sem tanta dor. E aí a gente vai para um paciente que estava internado, esses desenhos foi a mulher dele que fez, depois a gente corrigiu, né, que ele estava internado com muitas questões circulatórias, problema, enfisema pulmonar, e que ele melhorou muito ali com as questões que ele estava, né? Esse paciente era o professor Célio, né? Antes dele falecer, a gente usou muito trigramas nele ali nos tratamentos, por isso que ele foi atendido no hospital com acupuntura digital. A esposa dele atendeu, a Deise Medrano. E a gente mostrou neste congresso, em julho de 2017, o trabalho que eu e o professor Adalbert estávamos fazendo com os trigramas. Neste mesmo congresso, nós ensinamos, né, demos o primeiro mini curso da acupuntura digital dos trigramas chineses para os alunos e professores do SEATA conhecer como que a gente estava usando os trigramas nos pontos da acupuntura. Então, a gente foi realmente os precursores desse trabalho, dessa técnica, né? E a gente quer muito agradecer hoje todo o trabalho ali, todos os alunos que a gente tem hoje, que a gente tem mais de 2.200 alunos no mundo inteiro, assim, no Brasil, que vem aprendendo a técnica. Hoje também a gente tem, né, o primeiro livro da acupuntura digital dos trigramas chineses, que faz parte do acervo do museu, onde reside a múmia do Otto Simbalzano. Todo esse trabalho de pesquisa foi enviado para o museu e faz parte ali do acervo do museu os trabalhos dos trigramas nos pontos da acupuntura, desenvolvida por 2 brasileiros, que somos eu, Eloneide Ferreira Marques, e o professor Adalbert Ribeiro. Logo mais, eu posto mais vídeos sobre os próximos trabalhos a partir desta informação que a gente trouxe ali para as pessoas, falando como nós estávamos trabalhando com os trigramas nos pontos da acupuntura. Muito obrigada.